Olá, 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 muito boa noite a todos e a todas. Hoje, a 18ª live da série Livros, Mulheres e Histórias. E a nossa convidada da noite, a nossa coautora, é a Cazuza Pereira, que eu já vi que ela está chegando por aqui. Oi, Cristine, tudo bom? Oi, Luan. Oi, Marga, tudo bom? E a nossa convidada já está enviando solicitação. Oi, Zê! Vai clicando no aviãozinho, convida o pessoal para poder assistir essa live, para poder compartilhar um pouco sobre a história de sucesso da Cazuza. Oi, Cris! Amanhã você! Tudo bom, Marga? Vamos aceitar a nossa convidada. Enquanto isso, vai clicando no aviãozinho, convida pessoas, clica no coraçãozinho, porque o Insta entende que a live está e será atrativa. Aceitando ela. Oi, Luan, boa noite. Estamos pedindo conexão, ela já deve estar aceitando. Oi, Zê. Oi, Jéssica, seja bem-vinda. Ó, vamos enviar novamente, que a nossa convidada está aqui. Enquanto isso, clica no aviãozinho, convida pessoas para poder. Oi! Oi, Cazuza, tudo bom? tudo bom? Agora deu certo. Tá me ouvindo? Tô, Tá tô me te ouvindo bem. ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá, agora eu tô te vendo. Você tá me vendo fixo ou tá rodando aquele círculo no meio? Tô te vendo fixa já. Tá, eu também. Entende que a nossa região está com uma internet um pouco complexa essa semana, mas vamos orar. Vamos para dar certo. Tava com medo, já tava demorando para Vai. entrar e eu não tava te escutando. Só que faltava. Não, e o convite, eu aceitei o convite que você mandou e automaticamente ele recusou. Mas tudo bem, a gente já está aqui e a gente não desiste, né? É, vai dar tudo certo. Menina, que linda! Você tá me achando linda com essa roupa hoje, sim ou Ai, tô, não? tô te achando linda hoje com essa camisa aí da Rosa Camilo. Tô show. Gente, olha que prazer. Eu vi que a Marga entrou aqui também. Quero de antemão poder Aham. agradecer a ambas pelo presente. Oi, Fernanda. Fernanda, veja só que linda minha blusa hoje. Hoje eu estou, né, de rosa Camilo. Então eu Que fui legal. presenteada pela Cazuza com uma peça dela, super amei, tá? A minha cara. Que legal, que bom. Que bom, Gostei, gostei. que bom. Gente, então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa 18ª live. A gente já está indo para a reta final. Passou tão rápido, né? A gente tem mais essa semana de live e mais uma live que a gente fará depois. Ó, a Fernanda tá dizendo, Cazuza, que eu fiquei linda, viu, de Rosa Camila. A Ai, que Jéssica também. legal, viu? Ó, que legal. Arrasando. Olha só, a Jéssica lá de E, Maringá tá vendo a gente ali, ó. ah, é? Um beijo, Beijo, Jéssica. Jéssica. E aí vai dando tchau aí pro pessoal das lojas. Eu vi, eu acho que a Beth trabalha A contigo? Beth também, aham, A beijo pra Beth, Beth. a Beth, eu conheço ela das redes sociais. Que legal. Vice como teu pessoal é famoso. Famosa, ela é nossa modelo, aham. Que legal. Gente, então a Cazuza, eu tenho muito prazer de apresentar ela. Cazuza, nós estamos 7 quilômetros de distância, mais ou menos, né? Nós moramos em municípios ao lado. E eu tenho muito prazer de que a Cazuza tenha sido escolhida para ser uma das coautoras pela grande história de sucesso que ela tem, principalmente na área de moda. Então, ela foi, eu sempre digo assim, que ela foi uma das pioneiras. E aí, para Legal. aceitar o termo pioneira é meio desconfortável, né, Cazuza, para algumas Aham. pessoas, mas não tem uma outra terminologia.
né? Quando a gente começa algo, quando a gente encabeça algo e tem coragem de alçar voos, é isso mesmo. De alguma forma, é um pioneirismo, sim. E a gente vai conversar um pouco Sim. sobre isso. Então, deixa eu apresentar ela. A Cazuza, ela é formada em moda e estilo pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a mesma universidade que a Priscila é formada. A Priscila estava na live ontem, a Unesc. Uhum. No caso da formação da Cazuza, havia uma parceria entre a SATIC e o Senai. A Cazuza ela é pós-graduada em moda, criação e produção na UDESC. Você fez essa Isso. formação, foi em Floripa, ou Cazuza, ou Em Floripa. em Floripa? Eu Lá sei, porque mesmo, aham, na lá, porque unidade lá. Uhum. isso, porque eu também fiz meu mestrado pela UDESC e também era Florianópolis. A Uhum. Cazuza atua na área de moda há 17 anos e desde 2007 ela tornou-se empresária do ramo, com muito orgulho. Atualmente, ela é sócia proprietária da empresa Carmela Clô, de moda plus size, e também estilista, olha para mim, responsável pela marca Rosa Camilo, de moda mulher. Isso mesmo. Ela é uma apaixonada pela área de moda e quando ela decidiu participar do livro, ela disse para mim: eu terei o maior prazer de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Então, ninguém menos essa noite do que de quem? Cazuza Pereira. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É um prazer para mim estar aqui e estar participando desse livro também. Que linda, Cazuza. Como que é? É a pergunta primeira que eu faço para toda coautora. Como que é estar aí do outro lado e ouvir esse currículo elaborado, com esse montante de experiências organizadas? Como que é para ti isso? Sabe, Sibeli, que a experiência de estar aqui é a mesma que está sendo assim do livro, sabe? Eu já comecei a escrever algumas coisas e tá sendo muito legal porque, tipo, tá fazendo meio que eu voltar a pensar quem eu sou, qual a minha Uhum. história, porque a gente meio que entra num automático assim da vida e tu esquece assim, tu vai vivendo, trabalhando, conquistando e lutando né? E às vezes tu esquece, não que eu esqueça de onde eu vim, das minhas origens, mas eu quero dizer assim que tu esquece do que tu já conquistou às vezes, porque tu entra no modo automático. E essa Uhum. semana, falando do livro, assim, final de semana, estava conversando até com meus pais e falando disso, eu comecei a pensar, tipo, quando eu era criança, as coisas que eu pensava, os meus projetos, os planos que eu tinha para minha vida. E está sendo muito legal essa experiência, porque está fazendo eu reviver minha história para escrever e também compartilhar um pouco da minha história e do meu conhecimento com as pessoas. Que Então é bem lindo! legal, assim, tá sendo bem E, legal. e poder revisitar, né, Cazuza? Porque assim, eu sempre digo que a vida gratuitamente acalenta as nossas dores e faz com que a gente esqueça também aqueles momentos que a gente passou dificuldade, que a gente. Acontece Uhum, também muita coisa que também é difícil para poder superar. E às com vezes, certeza. na montagem de uma carreira, muitas vezes, quantas coisas a gente passa e a gente esquece disso quando a gente retoma, a gente lembra, puxa vida, como eu sou uma pessoa forte. Quantas Uhum. vezes, Cazuza, eu já olhei para minha história e pensei, nossa, será que eu lembro de todas as vezes que eu abri mão de alguma coisa para poder fazer isso? E aí, quando eu falo em Floripa, olha só como que é a memória afetiva da gente. Eu estava lendo o teu Uhum. currículo, eu vi a palavra pós-graduação na UDESC, automaticamente me veio um filme de tudo aquilo que eu abri mão, dos dias que eu precisei ficar na chuva esperando a universidade abrir, porque eu chegava de madrugada e eu não levava, esquecia que guarda-chuva deveria ser um item para uma pessoa que viaja 250 quilômetros. Uhum. Então, olhar a tua desk me lembrou rapidamente de tudo aquilo que eu conquistei, mas que a gente vai esquecendo aquilo que a gente teve que abrir mão, Aham. as dores, as noites de sono. Uhum. Então, quando eu olho um currículo, Cazuza, eu me orgulho muito e eu tenho o maior prazer de apresentar o currículo, por quê? Porque é uma forma da gente ver a caminhada da pessoa e que ela lembre de quem ela é todos os dias. Por quê? Porque é uma caminhada de êxito.
E foi tudo que aconteceu com essas 18 pessoas que passaram por aqui. Elas diziam, Verdade. puxa, eu fiz tudo isso, eu nem lembrava mais que eu tinha ganho tal prêmio, que eu tinha feito tal coisa, né? Então, para mim, o currículo é uma parte da vida da gente que é bem importante, principalmente, né, a parte profissional, e que revela do lugar que a Com gente certeza. veio e das experiências que a gente teve. Então, poder Com estar aqui certeza. contigo é um prazer. Eu sei que vai ser um papo bem gostoso, bem à vontade, de Vai verdade, de sim. tu contar aquilo que você viveu, aquilo que você teve coragem de alavancar. Sabes por quê, Cazuza? Porque a nossa história, ela inspira muitas outras mulheres. E eu sou uma apaixonada pela área de moda. Eu não sou formada em moda, mas todo mundo sabe que eu já fui coordenadora do curso de moda, o curso técnico em Sombrio por muitos anos. Eu Sim, sempre digo, comentou. o corpo técnico, ele precisa ter a formação para atuar. Agora, o coordenador, ele é um gestor de pessoas, antes de tudo. Então, eu tinha minha assessora, a minha coordenadora a técnica, e eu era pedagógica. E eu amava. E sabe o Que que eu tenho legal. mais prazer, Cazuza? De visitar um shopping, como eu fui essa semana, poder olhar as marcas e perceber o trabalho das minhas alunas postos ali. Que Você não legal. faz ideia, Cazuza, do orgulho, provavelmente alguma vai entrar por aqui, de poder olhar para o trabalho, sabe, de poder ver a caminhada delas e poder ver elas vestindo as pessoas de autoestima. Então, para mim, isso é incrível. Então, eu amo a área de moda. E a Cazuza, o convite surgiu para ela porque ela é uma referência, sim, aqui na nossa região. E eu tenho certeza que a história dela inspirará muitas outras pessoas. Então eu precisava te dizer Tomara. isso, tá? Não tinha Obrigada. dado tempo ainda, porque a gente tinha marcado um encontro lá em março. A pandemia nos atrapalhou, mas Foi. não, mas não nos impedirá. Ela só pausou um pouco, mas Com que tu certeza. receba isso como uma mulher que de fato faz as coisas acontecerem. E agora, feitas as apresentações, eu quero que tu conte para nós, compartilhe, Cazuza, um pouco de como que foi a tua trajetória. Como é que moda entrou na tua vida? Então, contar um pouquinho da minha história. Até eu ouvi que a Leca entrou aqui. Beijo, Leca. Esses dias eu fiz Vai uma mandando live. beijo. Esses dias eu fiz uma live com ela também. E ela até comentou assim: Ah, Carlos, eu lembro que no começo vocês iam assim de ônibus para São Paulo para lá pesquisar, ver qual eram as tendências e até meio que assim pegar algumas peças para copiar e tal, porque a gente não tinha tanta referência aqui na Uhum. nossa região, né? E daí ela disse: hoje é tão legal ver tu e todas as outras meninas e meninos que são formados aqui da nossa região criando as suas próprias coleções e criando às vezes e lançando às vezes até antes de São Paulo, né? Lançando Então, tendências. então assim, evoluiu muito assim, né? Aproveitar para falar esse gancho. Legal. Assim, eu sou uma leonina nata, né, Sibeli? Assim, eu tenho aquele espírito de liderança que dá aquela Segura ela. fervida. Segura ela. Então, assim, desde criança, eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Assim, muitas das coisas que acontecem na minha vida hoje, que eu tenho hoje, assim, eu sonhava quando era criança. Tipo assim, eu morava num bairro super simples, assim, a minha família sempre foi uma família muito simples, mas eu tinha planos, eu falava que eu ia ter segurança, sabe? Eu não sei, eu sempre fui, assim, muito sonhadora. Falava pro meu pai, não, quando eu ser mais velha eu vou ter segurança, tipo, olha só, certo? Eu via na televisão, né? Então eu sempre tive aquela... Eu Achava sempre fui uma legal. pessoa... eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de sonhar, de querer crescer, e eu sempre quis muito aprender, sabe? Eu sempre fui assim, tudo que eu vou aprender me motiva. Tipo, eu brinco que eu sou a eterna aprendiz, porque eu tô sempre querendo aprender coisa nova. Que Então, eu legal. tinha essa característica, espírito de liderança, sempre fui uma pessoa sonhadora, também sempre quero estar aprendendo, né? Então, são características minhas. E lá no bairro que eu morava, tipo, eu tinha uma escola, né? Então, eu coordenava os alunos, eu tinha escola, fazia trabalho, dava aula, sempre fui muito estudiosa, daquela CDF da sala de aula.
E Verdade, aham, CDF. CDF, Deus do livre, sempre tinha tirado melhores notas, se não tirava, chorava daquelas bem CDF mesmo. Mas Daí, você fazia bagunça também ou não? Hein? Você fazia não, bagunça também ou não? não, sempre Porque muito eu era quieta. CDF, tinha que ser as melhores notas, mas de alguma forma ninguém acreditava que eu estava no grupo da bagunça, mas ele era bom Não, para mim, sim. não, eu não, sempre mais tímida, assim, sempre mais na minha, não, sempre assim, muito mais quieta e mais estudiosa, assim, sabe? E daí, todo mundo na minha família achava que eu ia ser professora, até por eu, né, adorava aquilo, e na verdade é uma coisa que eu gosto, de verdade ainda. Uhum. Então, com 12 anos, eu vim embora para Sombrio, né, porque a gente morava no Rio Grande do Sul. Em qual Com cidade, 12, Cazuza? eu nasci em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Gravataí. Uhum. Gravataí. Daí, com 12 anos, eu vim embora para Sombrio. Comecei minha vida profissional como vendedora. Que Comecei a idade? trabalhar com 15 a fazer 16 anos. Como Uhum. vendedora numa loja de calçados. Daí já tinha o shopping japonês ali, trabalhei numa loja de Uhum. calçados no centro e no shopping japonês também. E foi chegando ali a fase de fazer vestibular. Então eu tinha uma dúvida entre enfermagem, olha só, e Jura? moda. Uma dúvida, uma coisa nada a ver com a outra, né? Mas Daí mas da onde surgiu essa tua dúvida de enfermagem? Onde que apareceu assim, esse teu lado de gostar das pessoas, será? Da onde que veio? eu acho que sim, como eu falei, tipo assim, esse meu espírito meio de liderança, eu sempre gostava de estar envolvida, de ajudar as Causas, pessoas, causas. isso mesmo. E só que daí estava bem pertinho do vestibular já. E daí tinha aquela coisa assim, quando eu falava em moda, as pessoas falavam assim, mas tu vai fazer moda, tu vai embora de Sombrio? Porque onde que tu vai trabalhar? Eu ficava naquela. E enfermagem já tinha mais campo, né? Mais Uhum. mercado. Daí tava assim, eu acho que faltava bem pouco para fazer a inscrição no vestibular. E a minha tia teve que fazer uma cirurgia. E eu que fui acompanhante dela no hospital. Só que eu Uhum. sempre fui uma pessoa muito emotiva. Eu sempre agi muito com a emoção. E eu fiquei, eu acho que uns 2, 3 dias com a minha tia no hospital e eu comecei a pensar, aqui vai ser o meu dia a dia. Todo dia eu vou ver Uhum. isso, eu vou ver gente triste, gente chorando, gente doente. Aí eu comecei a pensar, eu digo, não, eu vou fazer moda. Porque eu sou uma pessoa que eu me envolvo demais e eu vou sofrer muito com tudo isso. Aí eu cheguei em casa e contei para meu pai. Eu disse, não, pai, já decidi, eu vou fazer faculdade de moda mesmo, porque acho que enfermagem eu vou sofrer muito. Daí meu pai disse, nossa, eu tava orando para te decidir isso, porque tipo, eu sempre assim, sempre fui mais chorona, sabe, mais sentimental, me Aham. envolvo muito com o problema dos outros, então isso eu acho que para ser uma enfermeira, uma médica, uma pessoa assim da área da saúde acaba, né, atingindo mais, Afetando. Uhum. afetando mais. Então, comecei a faculdade de moda, prestei vestibular, passei ali, fiquei entre os 10 primeiros candidatos, eu, a Vivi, né? Ah, Ah, ela não tá aqui ainda, eu não vi ela chegar ainda, tá? acho que ainda não. Pode ser que daqui a pouco ela entre. Ela chega. Aham. E daí fui para a faculdade de moda, claro, no começo tudo muito difícil, né? Mas eu sempre recebi essa pergunta: ah, Cazuza, mas tu vai trabalhar onde, né? Porque é uma profissão diferente e tal. Será que vai ter mercado aqui em Sombrio? Então todo mundo perguntava isso. Mas eu estava envolvida ali, daí já trabalhava em confecção, né? Já trabalhava com a Neia e com a Sandra Basso, elas tinham uma sociedade, uma loja que era a Uhum. SB. Daqui a Daí pouco ela eu, entra por aqui. Ela sempre vem ver as nossas lives, tá? daí eu trabalhava com elas, daí trabalhava de vendedora. Trabalhei com o Denilson também na Via Sul de vendedora, mas aí quando eu passei no vestibular, eu tinha que trocar de turno e daí eu tive que trocar de loja. Daí fiquei um tempo ali na loja, depois, na terceira fase da faculdade já, fui convidada para trabalhar como auxiliar de estilista. Trabalhei como auxiliar de estilista Igual com a Sandra. Com a Aham. Sandra, que na época ela tinha a Sandra Malhas e a Óquio. Trabalhei ali, foi uma Uhum. escola também para mim, né? Na terceira fase. E daí, quando eu estava já pertinho de me formar,
Tava assim, faltava alguns meses para me formar. Daí eu fui trabalhar na Catomba, que daí era uma marca de surf que focou mais no público jovem, modinha, roupa de balada. Daí Como que era o nome da proprietária da Catomba? era a Rosilda e o Dalberione. O casal, a dona Você Rosilda e o seu Dalberione. acredita? Aham. Se é uma das pessoas que eu tenho vontade de reencontrar para dar um abraço, é a Rosilda, sabes por quê? Quero aproveitar que se um dia ela tiver a oportunidade de ver essa live, é uma das gestoras que mais caprichava no presente de final de ano dos colaboradores. Na época eu trabalhava em um Que supermercado. legal. Olha só o que eu Uhum, lembro dela. Eu estava grávida, 18 anos atrás. E eu uhum. geria as relações de cestas das empresas que pediam, né? E sempre as dela, Cazuza, nunca estava bom como a A gente escolhia. Rosilda Sempre tem um tinha que coração ser gigante. mais menina. E Uhum. ela vinha, não, isso aqui não é a cara das minhas meninas. Capricha mais, coloca isso. Então, assim, chegava o dia de entregar a cesta, ela Aham. ainda estava colocando mercadoria dentro. Por quê? Porque ela era muito generosa. Então, Eu foi uma lembro das, dela, que ela uma mesma das queria montar as coisas. cestas. Tu não Aham, eu faz, lembro. tu não faz ideia. E era eu quem atendia ela no Giasse, então tu não faz ideia. Então, assim, um beijo para Que ela, porque legal. ela dava show como gestora na implementação e motivação de pessoas. Então, um beijo para Rosilda, que eu nunca esqueci dela. Que legal. Tomara que um dia ela tenha a oportunidade de assistir e ver, né? Que Tomara. bacana. Bem Ou legal. quem encontrar ela, conta isso para ela, porque ela marcou a minha história na passagem pelaquela empresa, pelo tipo de cliente que ela era em relação aos colaboradores da empresa dela. E ela era bem assim mesmo. Ela se envolvia com os funcionários, assim, com todo mundo, sabe? Realmente ela se importava muito mesmo com as pessoas que trabalhavam com ela. Que Era bem o legal. jeito dela mesmo. Uhum. Daí eu trabalhei com a Rosilda ali, eu acredito que foi uns 3 anos, mais ou menos, assim. Eu acho que uns 3 anos, quase 4 anos. Foi bem legal, nossa, foi uma fase muito boa. Era assim, uma empresa muito legal, assim, trabalhava com muito coração mesmo. E ali eu já estava formada, estava mais apaixonada ainda pela área, estava surgindo novas pessoas também estudando, né? Foi abrindo os caminhos. As Foi uma confecções de Sombrio escola, né, foram Cazuza? vendo Então. isso, as confecções foram vendo que era legal, né? Realmente contratar, né, outros profissionais na área de moda, não ficar só ali no núcleo familiar, que antes era geralmente o esposo que fazia o financeiro, Uhum. a mulher fazia o estilo, né? E daí as empresas, a maioria assim dos shoppings, né, também começaram a evoluir nisso. Daí depois surgiu a oportunidade de eu colocar uma empresa, né, em sociedade com meu primo. Era uma empresa de Uhum. modinha e nós vendíamos através de representantes. Nesse meio tempo, como assim, para te montar alguma coisa, tudo é mais difícil, assim, né? Uhum. Então, eu acabei trabalhando com várias pessoas. Eu não fiquei trabalhando só na minha. Eu trabalhei em Rio do Sul, na Bricks Jeans. Eu trabalhei em Criciúma, na TPM. Eu fazia consultoria para algumas empresas só uma vez por mês, algumas só uma vez por semana. Conheci muita gente interessante nesse mercado, né? Trabalhei com a Denise Moraes, que é uma pessoa muito importante da moda, lá na Uhum. Bricks. Ela era minha coordenadora lá. Trabalhei com o Silvio Chadá, que também é um grande profissional da moda. Então, isso me abriu caminhos também. Só que tudo foi ficando muito cansativo, ter a empresa e fazer mais tudo isso de trabalho e tal. E Daí foi quando. até porque, Cazuza, quando a gente trabalha em mais empresas, o que acontece? Por mais que a carga horária seja menor, o nível de entrega e de responsabilidade que a gente assume por aquilo é quase que tem a mesma intensidade. Eu não sei se tu se sentia assim, mas eu já Sim, cheguei a trabalhar em 3 empresas paralelamente, assim, com cargas horárias distintas, mas para mim era uma jornada tripla. Por quê? Porque me parece que o meu nível de responsabilidade que eu assumia frente àquela empresa era o mesmo de 40 horas em cada uma. bem assim, bem assim. E daí a gente quer fazer dar certo, quer dar conta e precisa de tempo para se dedicar. E tu depende de outros profissionais também para te ajudar,
para executar aquilo que tu deixou lá, né? Então aquilo aí foi ficando um pouco cansativo, assim. Daí na época também eu fiz uma cirurgia estética, coloquei silicone, daí não deu certo, eu tive problema, daí eu Uhum. comecei a avaliar, sabe? Comecei a pensar, meu Deus, eu, né, tô trabalhando tanto, fazendo tanta coisa tudo ao mesmo tempo. Às vezes também não é isso que é tão importante, né? A gente também tem que pensar um pouco na Uhum. saúde e tal. E daí foi onde que eu decidi ficar em menos empresas, e nisso surgiu o convite, a oportunidade de trabalhar com a Marga. Na época, a Marga tinha a University, a Marga e a Uhum. Nuna, né, que são as minhas patroas na Rosa Camilo. Tinha a Elas University, estão daí eu aqui, trabalhava com A Marg, elas. a A Marg eu vi Marga que tá, a tá. outra tá? A Nuna acho que ainda não. A Janete ainda não. Daí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com elas. No começo eu trabalhava só uma vez por semana, né? Daí eu brinco assim que tipo eu ia, ficava só um dia, sentava do lado da Marga. A Marga também é uma pessoa super ágil, ligada no 360. Daí eu aprendi muita coisa com ela também, né? Daí eu brinco que eu ficava lá, ó, com a minha Ela tá ali, agendinha, ó. anotando tudo que ela falava para ver se chegava no final do dia eu tinha feito tudo, né? Então, assim, eu sempre fui muito comprometida assim com as minhas coisas, né? E daí, quando surgiu a oportunidade de ter uma loja no shopping, eu eu pensei que eu não gostaria de ter uma marca que concorresse com a University, porque como eu também desenhava a marca, né? Então eu não queria ter uma Uhum. marca que fosse concorrente da marca que eu desenhava. Daí, na minha pós-graduação, eu tinha feito meu trabalho na área de marketing sobre a real beleza da mulher. Foi bem quando a Dove lançou aquela Uhum. campanha com vários tipos de mulheres, de tom de pele, de corpos maiores, menores. Foi bem naquela época. E eu Foi linda, eu linda lembro. aquela campanha. Aquela campanha mexeu com muita gente. Todo mundo, quando eu falo que foi naquela época, todo mundo lembra. Todo mundo diz, nossa, eu tenho até vídeo salvo e tudo. E na época eu tinha uma professora de marketing muito boa também, que era a Monique. Então foi muito legal, assim, eu me envolvi bastante. E o meu trabalho de conclusão da pós foi sobre isso. Então, como eu tinha o trabalho sobre isso e eu queria ter uma marca no shopping, mas que não concorresse com a Universe, foi onde surgiu a ideia de ter a marca de Plus, que foi a Carmela Clô, Que que é a Carmela Clô legal. até hoje. Aham. Daí E quantos anos tem? com A Carmela tem quantos anos? a Carmela, ela foi criada em 2011. Então ela faz agora, dia 5 de agosto, 9 anos. Que legal. E a primeira loja foi em Brusque, foi lá no shopping. A gente tem loja até hoje lá. A minha equipe lá é a mesma até hoje. Até algumas das meninas já entraram aqui. E foi bem bacana, assim. Daí, aí eu já tinha essa pesquisa da minha pós, né? Já tinha esse trabalho da minha pós. Daí eu tive várias pessoas que me ajudaram bastante, assim, com dicas. Fiz pesquisa com várias mulheres do mundo plus, assim, e até hoje, tipo, as Uhum. pessoas quando me conhecem falam, como que tu consegue desenhar para plus se tu é magra e tal? Daí, tipo, mas não tem uma coisa a ver com a outra, sabe? Eu acho que é mais a questão da gente realmente estudar aquilo, né? E Pesquisar sentir e entender o público, né? Essa questão de, isso. acho que assim, tudo é questão de compreensão. Isso mesmo. Uhum. Da palavra empatia também, né, ali que a gente Nossa. colocou. Uhum. Então, eu tinha uma amiga, a Elaine, que ela assim, me ajudou um monte também, me deu várias dicas. Ela falou, Cazuza, pensa num nome bem legal, porque a gente já é gordinho ou já tá fora do peso, daí os nomes das marcas são tudo ou gordo ou não sei o que, Uhum. sabe? Tamanhos especiais. Por que tamanhos especiais? É um tamanho normal, entendeu? Então ela me Uhum. deu várias dicas. E daí eu fiz muita pesquisa sobre isso e foi da onde que a gente chegou na Carmela, que com um nome diferente, né? Um nome de flor com significado forte. Na verdade, o significado é Jardim de Deus. E aí a gente foi pesquisando várias coisas Que sobre lindo. medidas, tanto que o nosso tamanho, a gente não usa aquele 4G, 5G, 6G, a gente usa PMG, né? Então, várias coisas que a gente foi Olha, fazendo para fazer a marca mais moderna. Sempre procuramos, assim,
trazer como meninas bem jovens, né? E sempre tentando levar autoestima para as mulheres, assim, né, desse mercado plus. Nisso, eu continuava desenhando a University e a Carmela Clô. Daí, depois de um tempo, surgiu a ideia da Mag e da Janete também ter uma marca de mulher, que foi uma homenagem que elas fizeram para a mãe delas, né, que é a Dona Rosa, que é uma senhora que já faleceu. E daí surgiu a Rosa Camilo, foi quando daí eu saí da marca University e assumi a marca Rosa Camilo, que dá uma marca mais para mulheres. Então hoje eu trabalho no desenvolvimento da Rosa Uhum. Camilo e da Carmela Clô. Que linda! E com relação à Carmela, você tem unidades dela em quais lugares? Você tem em Sombrio, né? Aí a primeira Onde loja que a foi a gente, de a, onde é que pri- pode ser encontrado? tá, a primeira loja foi a de Brusque, que foi lá no All Shopping em Brusque. Daí depois a segunda loja foi aqui em Sombrio, no Shopping Litoral. E a terceira loja foi em Maringá, lá no shopping de Maringá, no Avenida Fashion. Então hoje são 3 lojas. Uhum. A gente vende somente para atacado, né? E o que eu venho percebendo assim da Carmela no último ano e meio, assim, que antes, tipo, para mim, né, fazer, desenhar e criar moda e tal, é a minha profissão. Mas a gente, assim, via todo mundo falando muito em propósito, né, sobre os propósitos e tal. E até então, assim, eu não Uhum. tinha tanto, né, não tinha tanto conhecimento disso. Daí eu acho que faz mais ou menos, vai fazer acho que um ano e alguma coisa, assim, acho que foi bem no iniciozinho do ano passado, eu fui num evento lá em Florianópolis de uma cliente minha, que era um evento só de plus, Uhum. só mulheres plus. Daí eu cheguei lá, me apresentei como estilista da marca, mas fiquei bem assim reservada porque eu queria ver o que elas falavam, né? Então, quanto mais elas soubessem de mim, talvez elas se intimidassem em falar. Mais tímidas, é. Uhum. Isso, Ah, então eu você não me falou que fiquei, você era gestora. não, fiquei Se bem esquivou neutra, de assim, falar que era gestora. no começo eu falei que eu tava só representando a Carmela, não falei nem que eu era estilista nada, só para ver. E cada vez que Uhum. ela ia sortear um presente, alguma coisa, e eu sentadinha ali só observando aquelas mulheres, eram umas 60 mulheres. E cada vez Uhum. que ela ia sortear um presente da Carmela Clô, que eu via que quando falava que era da Carmela Clô, elas, ai, da Carmela, elas ficavam todas agitadas, assim. Daí eu É, e tu por comecei a dentro. ver, aham, daí eu comecei a sentir aquilo ali, sabe? Daí até Uhum. então, tipo, igual eu comentei, até então para mim era uma coisa muito normal da minha profissão, que era fazer roupa. Só que eu fazia roupa para vários tamanhos, para tamanho plus, para tamanho normal. Para mim não tinha outro significado até aquele dia. Uhum. Daí eu sentei do lado de uma menina e ela começou a puxar a rede social dela e me mostrar todas as roupas que ela tinha da Carmela e que ela um dia queria um macacãozinho e ela não conseguiu em Florianópolis, ela conseguiu numa loja online lá em Minas Gerais e assim ela foi. E eu comecei a perceber que na verdade aquilo ali a gente não vendia só roupa. A gente vendia amor, a gente vendia amor próprio, era muito diferente para elas, para o Plus, o que a gente vendia. Não era só roupa. E daí ela começou a me contar a história dela, que ela tinha preconceito em casa, que a mãe dela não aceitava Uhum. ela ser plus, porque a irmã dela era magra, e a mãe dela já foi até rainha de bateria, de escola de samba e coisa, e a mãe dela tinha preconceito com ela, e aqui mexendo comigo, Uhum. e eu fui vendo as histórias, e daí eu fui vendo, opa, então eu não vendo Acendeu a luzinha. É muito isso, mais do e que ali roupa. daí ali que eu vi que realmente a gente tinha um propósito muito além de vender roupa, que a gente levava muita coisa para aquelas seguidoras, para aquelas clientes, sabe, de amor próprio, de autoestima. Tanto que a gente tem, assim, o nosso Instagram é muito legal, sabe? É muito legal tu entrar ali, tu ler os Uhum. recados, as mensagens que elas mandam.
é muito bacana mesmo, assim, ver o que que a gente leva, né, hoje para a vida delas através da roupa, assim. É um resultado muito legal mesmo, assim. Então, hoje, quando tu olha para tua escolha de poder criar tua própria marca, mas escolher o plus, como é que você se sente hoje, considerando todos os feedbacks, Cazuza, que tu tem recebido, esse alcance de propósito que tu alcançou, porque as organizações hoje do presente e do futuro, que não entenderem que elas devem viver de propósito e com propósito a partir de agora, vai ser muito difícil que consigam fidelizar os clientes. Então, como é que foi para ti hoje poder perceber que tu conseguiu encontrar esse alinhamento entre aquilo que a pessoa precisa, mas entregue de fato, encharcado de um propósito positivo? Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu sei o quanto é difícil isso, tá? Dentro de uma marca, dentro de uma confecção, até por o tempo que eu vivo dentro disso, né? Uhum. Então, assim, quando veio, acendeu aquela luz, assim, que veio aquilo para mim, que eu descobri o que que realmente era o meu propósito, de o que que eu levava, foi muito bom. Nossa, tipo, meio que te dá uma sensação de alívio, porque, tipo assim, eu vinha já estudando sobre isso que você falou, sobre que as marcas precisam ter propósito, Uhum. comunicação, vinha estudando várias coisas, né, sobre, tipo, sobre as leis da atração, sobre o que que a gente pensa, sobre como agir. E daí, tipo, quando tu ainda não encontra, é meio frustrante, assim, né? Tu fica pensando, mas será qual que é o propósito da minha empresa? Qual que é o propósito da minha marca? Qual que é o meu propósito? E de Uhum. repente, quando eu descobri, tipo assim, foi tudo muito tranquilo, assim, foi muito bom. Uma sensação Uhum. muito boa. E sabe o que é mais bacana? Esteve ali ao tempo inteiro ao teu lado. Uhum, Se a gente for perceber, durante todos os anos, isso nos rodeia o tempo inteiro, só que a gente demora para poder identificar e perceber, porque a gente está muito ocupado, às vezes focado ou no produto, ou no fechamento de vendas, ou, enfim, em todas as outras coisas, mas nunca parou para sentar efetivamente no meio da roda e perceber: poxa vida, por que vocês trabalham comigo? Por que vocês uhum, compram de mim? Por que faz uhum. sentido que a gente continue com as portas abertas? E quando a gente para, Cazuza, para pensar nisso, é mágico, porque você encontra todos os porquês. Você encontra todas as justificativas para a tua maior razão. Então, assim, eu amo equipes de vendas, eu adoro. Primeiro que todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo setor têxtil, mas as conversas com as equipes são sempre nesse sentido. O que você faz aqui? Porque daí, assim, pensa, Uhum. você coloca na equipe de vendas todo um trabalho que vem pretérito, de noites de sono, de pesquisa, de escolha, de fábrica, virando noite para poder dar conta, para entregar no lançamento. E aquilo que vai para a loja, aquilo que compõe, antes de tudo, é um conjunto de oportunidades para mulheres que desejam fazer sucesso. E quando a gente olha desta forma, entendendo que aquela peça, aquela blusa linda, que eu vesti, ela me enche de autoestima para me preparar para que eu suba para o próximo nível. Uhum. Quando a gente consegue entender isso, Cazuza, que elas são instrumento, facilitadores para nos preparar para ir para o próximo nível que a gente deseja, tudo fica muito tranquilo, muito leve, com muito significado. Então, Com assim, certeza. quando eu Uhum. percebo, assim, principalmente a área de confecção, eu enxergo muito dessa forma. Porque toda mulher que vai em busca, ela está buscando primeiro algo que gere confiança. E aí poder pensar, né? Eu fico pensando como que será que se sente uma estilista, um departamento de criação, se eles conseguissem conhecer todos os feedbacks dos clientes. Lembro que tu Nossa, fez muito aquele dia bom. naquela. Acho que assim, que toda empresa um dia deveria fazer isso, dar a oportunidade para que o departamento de criação tivesse um encontro com uma rodada de conversa com as clientes, porque é fantástico, isso motiva de um jeito que cada coleção acaba sendo melhor do que a outra, né? Muito, é verdade, é muito verdadeiro isso. E até assim, ó, eu tenho bastante meninas que trabalham com a gente lá na fábrica também, que são plus. Uhum.
E elas também às vezes falam, sabe, que elas passaram a se aceitar mais depois que passaram a trabalhar ali, a ver as roupas bonitas, a ver as outras meninas provando, passaram a não sentir mais vergonha do corpo, porque na verdade existe ainda muito preconceito, né? Existe muitos rótulos muitas frases assim negativas para esse mercado, né? E Uhum. elas ouvem isso todo dia. Então, hoje eu vejo que a gente ajuda também as meninas da nossa equipe também. Elas seguem a marca, as nossas clientes, elas acham o máximo ver as outras pessoas usando, elas gostam de usar também. Ó, Que a lindo! Vandréia trabalha comigo. Ela falou que ela perdeu o preconceito quando começou a trabalhar ali na Carmela. Ah, Beijo, Vandréia. A Vandréia estava na fábrica aquele dia que eu fui lá, né? Tava. Ah, Aham. lembrei do nome dela. Um beijo, Aham. Vandréia. Se sintam todas abraçadas em nome da Vandréia. Cazuza, eu acho que tu entregaste, acho não, eu tenho certeza que isso que tu entregou é tão valioso, essa dica que tu entregou de poder ir fazer uma visita sem dizer quem tu eras, que os gestores de empresas que estão aqui, se eles saírem daqui, dessa temporada de live, em relação aos negócios, só com essa tua dica de poder ir visitar e ouvir o cliente dessa forma, já vai dar um grande impacto no resultado final. Por quê? Porque a gente só consegue, de fato, ter efetividade, entregar propósito quando a gente consegue ouvir na essência o cliente e perceber o que significa. E propósito e valor, porque é o que a gente Valor. busca. Uhum. Nós entregamos valor, nós saímos todos os dias das nossas casas, você e sua equipe, para poder entregar valor para as mulheres. Eu tenho certeza Uhum. que você faz isso muito bem. O pessoal está te dando beijo aqui, mandando abraço, um beijo para Ai, Ivete, um que beijo para legal. Janelise, Ivete, beijo. Cleimara, quem mais? A Dai, tua colega, viu o significado da moda e não só a futilidade que as pessoas pensam. Dai, realmente, Dai, bem Realmente. isso. Acho que encontrar esse sentido e fazer que as pessoas queiram escolher essa carreira, porque é uma carreira de fato de doação, de conhecimento, né, Cazuza? Porque é uma Sim. busca de conhecimento incessante. A todo dia, se Uhum. você não cuidar, você está desatualizada. Então, quem Isso pensa que você mesmo. faz uma formação de moda e você está pronta, você não está pronta nem para outro É, dia, né, Cazuza? verdade. E Principalmente eu já agora, esse percebia. momento que a gente está vivendo. Já era assim, né? Agora mesmo, nessa época de Agora, pandemia, nossa, com agora certeza. tá E aí, mais assim, além difícil de ainda. tudo, está tendo e está tentando se reinventar, e aí são cobrados Uhum. também por isso, por gerar Uhum. inovação. E quando eu convidei a Sim. Cazuza para poder fazer parte do time, logo imediatamente eu pensei, a Cazuza é da área de inovação, então quero compartilhar com vocês que o texto da Cazuza será alocado na área de inovação, porque ela fez muita inovação na vida dela ao longo da vida, só às vezes talvez não tenha percebido, né, Cazuza? E aí a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes de reconhecer o quão bons somos. Gente, deixa eu mandar um beijo aqui pro Cleverson. Cleverson, tudo bem? Ele morava lá em Maracajá e ele fazia alguns trabalhos para mim na faculdade. Querido, tudo de Ah, que bom. legal. Que legal. E aí a gente vai Ó, agora. Pode falar. Sibeli, só aproveitando o gancho ali que a Dai falou, né, sobre que moda não é só futilidade, né? Que foi muito legal agora que teve muitos textos e muitas histórias falando muito sobre isso, né? E uma coisa que aconteceu com a gente ali no início da pandemia, nas 3 primeiras semanas, a gente não tentou vender nada pelas nossas redes sociais. A gente teve essa preocupação, né? De vai que tu tenta vender alguma coisa, as pessoas te julgam mal, tá todo mundo, né, no momento de preocupado com a saúde e Uhum, tal. Tanto que a gente fez algumas lives, fiz live com você, fiz live com outras meninas, para levar autoestima para os nossos clientes, para levar conhecimento para eles, para ensinar a vender na internet. A gente procurou levar conhecimento. uhum. E na quarta semana, quando nós já estávamos entrando na quarta semana, a gente lançou uma mini coleção que nós tínhamos pronta,
só para vender online, né? Para mandar para as clientes. Nós já Uhum, tínhamos tudo pronto, né? E a gente recebeu crítica de uma pessoa, até uma pessoa que mora em Laguna. uhum, Ela fez críticas falando que a gente estava tentando vender no meio de toda essa pandemia, para que as pessoas iam usar aquelas roupas, uhum, se iam usar para ir em velório, bem chato, assim, sabe? Daí, aproveitando ali o gancho da Dai, daí na hora a Isa, que é a menina que trabalha comigo, me mostrou, disse o que que eu respondo. Eu disse, não, tu não vai responder nada, quem vai responder sou eu. Daí eu entrei e respondi, uhum, né, que por trás daquilo ali, por trás de tudo aquilo, primeiro eu expliquei para ela que nas primeiras 3 semanas só dei força para o meu lojista, levei conhecimento, fiz live, mas que por trás daquela venda eu tinha 40 funcionários de forma direta que dependiam uhum, da gente e mais 60 pessoas de forma indireta, que eram as costureiras, bordadeiras. Então, sim, a gente precisava vender, porque a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa vender. uhum, Porque sem a venda a gente não consegue bancar todas essas despesas, pagar todos os funcionários. Eu falei para ela que se ela tivesse uma oportunidade de um uhum, dia vir em Sombrio, conhecer a minha empresa ou me conhecer, ela ia ver que tudo aquilo que ela estava falando não combinava com a minha pessoa. Porque uhum. de fato eu não era nada daquilo que ela estava falando. Ou Que se ela ela estava quisesse, imaginando, né? ela estava imaginando que aquilo ali era só uma forma de um negócio, de ganhar dinheiro, Uhum, de aproveitar da situação, sabe? E depois que eu falei tudo, expliquei tudo certinho, uhum. ela agradeceu, mandou palminha e tal, mas tipo, para ver como às vezes as pessoas, né, acabam julgando o mercado da moda, como a Dai falou ali, né, de uma forma fútil e Uhum. tal, sendo que a gente leva emprego para muitas pessoas, né? Eu acho que é o segundo ou terceiro maior mercado do Brasil, né? Sim, e assim, gente, eu sou uma evidência, uma prova viva dos protocolos que a Cazuza tomou, porque exatamente quando lançaram o dia do isolamento, eu palestraria para a equipe dela de líderes no outro dia. Uhum. Ela esperou, acho que até meio-dia, daquele dia à tarde, depois ela me ligou, Sibeli, olha só, eu estava esperando para tomar uma decisão, mas eu creio que você vai concordar comigo que a gente não deve fazer o encontro amanhã, porque tem uma recomendação. Então, eu sou prova viva de que você teve todos os cuidados, inclusive cancelando o evento que a gente realizaria, que já estava agendado no outro dia. Sim. Então, mas vale a pena, Cazuza, que as pessoas tenham a oportunidade depois, e que bom que você efetivamente respondeu, para que a pessoa tenha a oportunidade, inclusive, de refletir, né, para poder olhar um cenário maior, porque a gente olha sempre do lugar onde a gente consegue enxergar do nosso ponto de vista, que é um único ponto sobre todos os outros pontos. Então, essa oportunidade vale muito a pena convidar, sim, para vir fazer uma visita, para conhecer um pouco mais da história da marca, para conhecer propósito, né? Porque as pessoas também vão aprendendo com isso, né? Porque essa avaliação Uhum. assim rasa sobre as coisas acaba depreciando e desmotivando. Mas que bom que você é Uhum. uma pessoa que é blindada, que é motivada, que é espiritualizada, e que bom que você conseguiu, além não receber uma crítica, mas sim gerar uma oportunidade de crescimento, porque foi isso que você gerou para aquela pessoa que levantou essa crítica quando você tentava proteger e defender as famílias dos seus colaboradores. Então, muito bacana, e eu tenho certeza que você gerou uma oportunidade de crescimento. Em relação agora ao livro, como que foi para ti receber esse convite? Primeiro, assim, bem inesperado, né? Mas depois que vai caindo a ficha, vai ficando bem fantástico, Aham. assim, tudo isso, né? No começo a gente leva um susto, até porque, como eu falei, eu sempre fui muito sonhadora, mas nunca tinha sonhado em escrever um artigo ou um livro ou um artigo para um livro. Mas no começo, assim, fiquei meio assim, ai meu Deus, será e tal. E depois, Eu, assim, e a agora pergunta a primeira pergunta é, por que eu? aham, porque eu, bem assim. E agora, como eu te falei, agora eu tô começando a viver a experiência maravilhosa que vai ser, assim, de reviver tudo, de relembrar tudo, de poder compartilhar conhecimento, né? Eu que sou uma pessoa que falo tanto sobre isso, principalmente que eu falo que a gente tem que buscar conhecimento e tal. Uhum. Então, eu acho, assim, eu tô muito feliz, assim, muito feliz mesmo com o convite.
E com certeza vou me doar ao máximo para poder escrever e levar o máximo que eu puder para quem vai ler o livro. Que lindo. E o que tu mais gostaria, Cazuza, que acontecesse na vida dessas pessoas que tocarem nessa obra, que está sendo tão cuidada, que é tão preciosa para nós, onde leva a experiência de 22 mulheres com as suas histórias. O que tu mais deseja que essa obra gere em outras pessoas? Eu acho que, assim, eu acredito que eu, como as outras meninas, né, que a grande maioria eu já consegui acompanhar quase todas as lives, o que eu penso, assim, que a gente possa realmente mostrar que tudo é possível para todo mundo, assim, desde que você acredite, né? Que é possível sim você se tornar uma empresária, que é possível sim você fazer parte de grupos incríveis, igual as meninas que já passaram por aqui fazem, projetos que eu vi maravilhosos com criança, com Uhum. nossa, que tipo assim, que a gente consiga de fato inspirar outras pessoas com a nossa história. Eu acho que isso vai ser o mais importante, assim, que a gente realmente leve para as outras pessoas que todo mundo é capaz de construir a sua história, de deixar o seu legado, de encontrar o seu propósito, né? Que a gente consiga realmente inspirar outras pessoas também. Ah, que lindo! E aí, para todas essas pessoas que passaram por aqui, muita gente passou, te deixou tanto Que bom. recado. As meninas disseram assim, ó, queremos uma estilista, queremos conhecer as roupas. A Nathalie brincou contigo lá, plus size. Então, Que pessoal, legal. as meninas ficaram encantadas. Até porque você viu que eu não compartilhei no grupo, mas provavelmente elas vão te pedir, né? Uhum. Para poder ver as tuas criações, isso é bem bacana. E para o pessoal que está aqui conosco, Cazuza, e para quem vai passar, porque as nossas lives elas são muito assistidas depois. Isso é Que bacana por quê? legal. Porque revela que as pessoas não deixaram, elas voltaram aos seus trabalhos, mas elas não deixaram de reservar um tempo diário para o aprimoramento. E as nossas lives acabam entrando nesse formato. Então, qual é a melhor mensagem que tu poderia deixar para as Então, pessoas que estão aqui contigo? eu vi que a maioria das minhas colegas trouxeram frases, né? Várias Uhum. trouxeram frases. E tem uma palavra que eu aprendi há algum tempo atrás, eu até tenho essa palavra, essa marca registrada. É uma palavra que os índios chamavam para Zilda Ars, acho que se fala Zilda Ars, que é aquela catarinense aqui de Forquilinha, que foi, né, criadora da Pastoral da Criança, ela era uma médica e fez vários projetos sociais. E quando ela faleceu, eu lembro que eles falaram que os índios chamavam para ela Ismikdi. E na época eu achei essa Smith. palavra muito bonita. Eu até tenho essa palavra registrada como uma marca para se algum dia precisar usar, né? E significa pássaro pequeno que voa alto e longe. Nossa! Então, tipo, a minha mensagem é que não importa o nosso tamanho. Por isso que eu digo que eu sou uma sonhadora, né? Sempre fui uma sonhadora e que eu acho que não importa o nosso tamanho, importa o tamanho do nosso sonho, né? O que que a gente deseja, o que que a gente planta, principalmente o que a gente planta, porque eu acho que o que a gente planta a gente colhe, e eu tenho quase cem por Uhum. cento de certeza disso. Então, eu queria deixar essa mensagem, né, para as pessoas que estão aqui, para minhas colegas do livro também, para minhas colegas da faculdade que estão aqui. Ok. E a Zilda, qual era a formação dela? Ela era médica, ela foi uma pessoa Uhum. muito importante, assim, até acho que ali no aeroporto de Forquilinha tinha uma placa para homenagear ela. E ela Ela era era, ela era, então, médica, tipo, olha só, ela era da área de saúde, então? era da área de saúde. Ela Lem- foi criadora da Pastoral da Criança, se eu não me engano, foi Lembra, lembra, criadora da lembra, Pastoral dos Idosos. lembra daquela Cazuza lá atrás, que um dia talvez seria uma enfermeira? Talvez esse Verdade. registro sirva para preencher aquele espaço, mas que talvez esse espaço seja materializado em uma marca, talvez que crie uma linha de produtos que possa fazer uma ação maior pelo mundo. Eu não sei se tu assistiu a live da Dayana,
da Diana Bergman, que ela tem uma linha de Assisti. turbantes, assim, a história dela é incrível. Linda. A live Então, dela foi emocionante demais. então pensa, eu te convido a pensar se esse nome que é tão forte para ti não significa também algo maior para ti que possa ser acoplado da área de moda para aquele pedacinho de Cazuza que de alguma forma queria ajudar ainda mais a humanidade sendo uma enfermeira. Então, só te convido a pensar, porque às vezes a relação é tão clara e a gente demora É, para entender. verdade. Boa Como que é o dica. nome? Como que é o nome? Smic D. Smikji. Smic D. É Então uma que palavra todas, indígena. então que todas nós possamos de alguma forma sermos Smikjis, olhando para o nosso tamanho, nos aceitando, nos valorizando e nos amando, tendo a nossa Isso própria mesmo. autoestima elevada e tendo certeza todos os dias que nós somos responsáveis pela nossa autoestima. Nós Com somos certeza. responsáveis por aquilo que a gente sente e aquilo que a gente decide sentir. Então, que todas as mulheres que forem tocadas pelo trabalho da Cazuza, em qualquer uma das empresas que ela trabalha, de fato, se apoderem e se empoderem de si próprias. Porque é tudo isso que a gente mais deseja, né, Cazuza? Isso mesmo, com certeza. Gente, a live voa. Quiser a gente Já poder tá parar o tempo, acabando? 2 minutos para cair. Então, quero te Nossa, dizer que, passou muito assim, rapidinho. muito, Cazuza, muita gratidão pela tua entrega, pela tua verdade, pela tua Eu que humildade, agradeço. pela tua transparência, inclusive de entregar segredos que eram tão teus, porque hoje, de fato, tu entregou uma baita estratégia para qualquer empresário ou empreendedor que está aqui. Então, assim, que fique essa recomendação e que tu saibas que a gente ficou extremamente grata por tu teres compartilhado essa estratégia. Então, que Deus te abençoe, que tu tenhas prosperidade Obrigada. na tua vida, que tu continue tendo saúde para poder continuar Obrigada. impactando a humanidade e esse público Agradeço feminino muito. que tanto precisa de ti. Amém. Um Agradeço e beijo. recebo. Beijo. Muito obrigada. Um tchau bem lindo, tá? Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Até. Até. Gente, muito obrigada pela companhia. Tudo de bom. Espero que vocês tenham aproveitado as dicas e até amanhã às 22 horas.